Olha só, em tempos de violência crescente, desenfreada, desenvolver estratégias firmes de segurança nas escolas é um desafio árduo, porém muito necessário e totalmente possível. Vamos conversar com a Elaine Stella, da Elos Educacional. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada. Boa noite para todos e todas. Boa noite para você. Quais os motivos para adotar o serviço de segurança privada nas escolas? Bom, a violência escolar está sendo um fenômeno muito preocupante no Brasil, né? Hoje a gente vê diversas formas aí de violência, seja por meio do roubo, violência verbal, física, entre outras questões aí, né? Então é necessário uma investigação mesmo, aí sob a perspectiva social, política, psicológica, para que a gente possa ampliar aí a compreensão e fazer o uso, né, desse pensamento crítico e tomar ações aí preventivas. Mas na prática, né, o que pode ser feito para melhorar a segurança nas escolas? O primeiro passo é que a gente entenda, né, essas questões de vulnerabilidades que impactam a segurança escolar, como, por exemplo, a estrutura interna, a estrutura externa, procedimentos que a escola possui ou não possui, o comportamento em geral das pessoas que trabalham na escola, das pessoas que frequentam o ambiente escolar. Então, para que isso aconteça, é muito importante que tenha, né, a participação da comunidade, para levantar, para discutir os riscos, pensar em procedimentos e também trazer as transformações necessárias aí para garantir essa segurança na escola. É muito importante que a gente entenda que essa união das forças, né, é uma ideia muito positiva para que a implantação aí das práticas e desse reforço na proteção escolar possa acontecer. Um outro ponto bem importante também é que a gente tenha formações aí específicas para toda a equipe escolar, para saber lidar, né, com esses problemas que acontecem aí de violência no dia a dia dentro das salas de aula, e a gente passe a pensar não só em medidas corretivas, né, mas sim para a gente pensar em como a gente pode se precaver para que essas violências elas diminuam. E as ações, elas têm que ser planejadas e bem avaliadas, né, para garantir realmente a segurança e também não atrapalhar a rotina dos professores, dos alunos. Essas ações podem ser praticamente quais? Assim, aumentar a segurança, os seguranças dentro da escola. O que pode ser feito? Bom, primeiro é importante a gente entender o que está acontecendo dentro daquele contexto, fazer uma análise, né, de todas as partes aí, sejam internas, externas, para que veja o que está causando, né, essas manifestações de violência. Ou seja, né, ver se tem algum tipo de procedimento para entrada e saída de pessoas das escolas, como as pessoas que são responsáveis por essa entrada e saída se organizam, se existem procedimentos, protocolos, enfim, ter esse olhar crítico mesmo sobre o que existe e pensar em ações para que isso possa ser melhorado. E para isso a participação da comunidade ali da escola é imprescindível, né? Para levantar e discutir essas situações de risco, tanto dentro da sala de aula, como também fora da escola, né? Como os pais lidam com isso tudo, né? Exatamente, exatamente. Ter, né, essa perspectiva mais ampla, esse olhar, né, de todas as partes é imprescindível. Ouvir as famílias, ouvir a equipe de limpeza, ouvir a equipe de professores, a diretoria, todo mundo precisa fazer parte para que todos pensem dentro daquele contexto, né, que trabalham, que exercem ali na comunidade, para saber, né, quais são os próximos passos e identificar os possíveis problemas também. E hoje a gente teve um caso assim que chocou muito, que foi um aluno que levou uma granada para dentro da escola, chegou a entrar dentro da escola, foi chamado, acionado ali uma equipe, um esquadrão antibomba para desarmar essa granada. Então foi um momento de muita tensão nessa escola, o Santa Doroteia, em Belo Horizonte. E nesse momento, o que deve ser feito? Tanto ali naquela sala de aula depois, né, porque os alunos vão ficar com medo, vão ficar traumatizados com aquela situação, e o que deve ser feito também para evitar, né, que um aluno leve uma arma para a escola ou algo que ali possa ferir outro aluno.
Sim, com certeza. Bom, existem muitas hipóteses, né, para que isso possa acontecer. E o primeiro passo é entender exatamente o que está acontecendo. Esse tipo de comportamento pode ter várias causas e manifestações, aí principalmente levando em consideração a idade mesmo do indivíduo, né, seja da criança ou do adolescente. Essa agressividade, ela pode ser usada como uma linguagem, né, específica aí para extravasar aquilo que ele está sentindo, aqueles sentimentos urgentes, muitas vezes não percebidos pelas pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, um fator importante para a gente refletir é que essas crianças e esses adolescentes, eles espelham as atitudes dos adultos, né, de outras pessoas, para que esse comportamento aconteça. Então, as agressões nessas escolas, elas são reflexos mesmo de uma sociedade violenta, de uma sociedade competitiva, discriminatória. Então, hoje a gente tem uma questão de ausência mesmo de limites instituídas aí nos nossos núcleos, né, familiares, famílias muitas vezes tolerantes demais. Então, é importante que a gente pense que crianças e jovens precisam de limites, de regras, mas eles também precisam de conhecimento para saber, né, que toda ação ela pode ter uma reação, que toda ação pode ter uma consequência e uma consequência grave. Então, é muito importante sempre o diálogo, né, para entender o porquê aconteceu e entender também que tipo de ações a gente pode desenvolver para que isso não aconteça. E pensando nesse contexto aí das crianças, né, que participaram, né, que vivenciaram esse momento, é o diálogo, é conversar com eles, né, mostrar que aquilo poderia ter causado uma consequência muito grave, tentar entender também o contexto daquela sala de aula, daquela comunidade escolar, para saber, né, outras possibilidades que podem ser feitas, como, por exemplo, aí, se os professores, né, e professoras estão conseguindo identificar esses problemas e também lidar com esses problemas como bullying, como falta de organização, de respeito ali entre as crianças, entre tantos outros fatores. Então, a identificação dos problemas é um fator bastante importante. Hoje as crianças e os adolescentes têm acesso, né, livre à informação, ficam muito tempo em frente às telas, os videogames também costumam ser muito agressivos, né? Qual que é a orientação para que os pais possam, né, orientar os seus filhos, né, ver se ele ali está com aquele comportamento mais agressivo, tem problemas na escola, o que a gente pode passar para esse pai, para ele poder antecipar um acontecimento como esse, que foi o caso da granada? Sim, é muito importante que a gente pense, né, que hoje as crianças têm um acesso, como você falou, muitas vezes ilimitado a essas informações. Então, participar, né, do que essas crianças estão fazendo, do que esses adolescentes estão fazendo. Hoje existem aplicativos de controle, existem backups, né, para a gente saber que tipo de conversas essas crianças e esses jovens estão tendo com seus colegas que podem vir, né, para os familiares, e também chegar ali, né, no quarto de surpresa, participar daquele momento, tentar entender. Às vezes a gente acha que está invadindo, né, o espaço daquela criança, daquele adolescente, mas a gente está fazendo o nosso papel, né, enquanto família, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó. Então é importante que a gente saiba o que eles estão vivendo, ter realmente essa proximidade. E identificado algum problema ou identificado alguma questão aí que extrapole, como por exemplo jogos de violência, né, ver a faixa etária de cada jogo para a criança e fazer esse ajuste, porque a criança ela tem níveis aí de maturidade, né? Então não é à toa que a gente tem essas classificações aí para jogos, filmes, entre outras coisas. Então é um papel realmente da família de fazer, né, esse controle e essas orientações para que essas crianças aí não sejam afetadas de uma maneira tão drástica. E também é muito importante ter um desenvolvimento de um plano de segurança na escola, né? Sim, sim. Pensando no ambiente escolar, é muito importante que a gente leve em consideração aí, né, que tipo de
brincadeiras que as crianças estão tendo, ou que tipo de comportamentos que os jovens estão tendo ali dentro da sala de aula, trazer leituras, trazer filmes, trazer momentos de discussão, como rodas de conversa, para que eles consigam extravasar, mas para que o professor ou a equipe docente consiga, né, conduzir isso, é muito importante que eles também tenham conhecimento. Então, daí vem a necessidade, né, das formações, do conhecimento não só prático, né, da vivência, mas o conhecimento teórico, né, para a gente realmente conseguir lidar com essas questões que são tão complexas. Elaine, muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui no RF News. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.